Bom dia, Deus! Eis aqui São Moreirão mais uma vez alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por entrar nessa presença, por nos proteger de todo o mal, nos proteger de todos, Pai. Obrigado. Fecha teus olhos, vou orar por você, Pai amado, Pai querido, cura, liberta a todos, Pai. Dá a cada um segundo o seu coração, liberta a cura de depressão, nos protege de todo o mal e cuida de nossa vida, é o que te pedimos. Afasta de nós todos os falsos e mentirosos. Obrigado, Pai. Vamos continuar. Lucas capítulo 6, versículo 47. Qualquer que venha a mim, isso é a palavra de Jesus Cristo, e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces e sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha, ou seja, fundada sobre Cristo. E, infelizmente, muitas pessoas hoje dizem que estão com Jesus, mas não estão na rocha, e trocaram Deus por homem, poder e dinheiro. Lembre-se bem e voltem para Cristo. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína naquela casa. Hoje as pessoas estão se vendendo fácil, estão abandonando Jesus fácil para poder ter um trabalho, ter um dinheiro, ter algo, sabendo que o dono de tudo é Deus. O dono de tudo. Ele disse, não vos preocupeis com o que comer, com o que vestir, porque a mim pertence tudo. Se confiar em Deus, tudo é possível. E Ele faz, como sempre fez, carregando mais de 40 mil pessoas no deserto. Ninguém inchou os pés, ninguém teve roupa rasgada, ninguém acabou os sapatos, as sandálias. Voltem para Cristo. Capítulo 7. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E, chegando ele junto a de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhes, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob meu comando, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Você está vendo aí que a fé não precisa chegar lá próximo de Jesus, porque a fé cura, porque Jesus cura pela fé. Agora tem que ter fé, igual esse centurião teve. Então nós estamos fracos na fé, somos carne, mas Jesus sabe, e mesmo assim nos protege a todo momento. Confie nele e seja curado em nome de Jesus, só confie. E, voltando-se para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos.
e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma multidão da cidade. Veja, um defunto. Veja que defunto não tem mais espírito, não tem mais alma, não tem fé. Mas vamos ver o que acontece. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão dela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e o que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o a sua mãe. E de todos se apoderaram o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Veja, Jesus curou o servo, ressuscitou, certo? Mas ele morreu, esse menino morreu posteriormente. Então imagine hoje que as pessoas dizem: hoje está ruim. Será que é culpa de Deus? Porque Deus deixou o mundo bom, mas o pecado nosso trouxe de volta a maldade. Igual aqui, Jesus ressuscitou a criança, mas ela vai morrer novamente, porque todos nós não passaremos da morte. Temos que passar pela morte, e raridade é aquele que sobe arrebatado, mas passaremos pela morte, ressuscitando. Todos que foram curados por Jesus morreram. Então não pensem que por ser curado, por receber um milagre, vai ficar vivo eternamente, não. Todos iremos morrer, mas temos que confiar em Cristo para chegar à vida eterna. Todos que Jesus curou morreram. Todos que Jesus ressuscitou morreu. Todos que ressuscitaram na ressurreição de Jesus morreu. Então confie em Deus, façam o bem, até para aqueles que te fazem mal, que quem manda é Jesus, Ele que determina. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E, quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos enfermos e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. Hoje, em 2026, tem muito escândalo nas igrejas de Jesus ou não? Infelizmente, trocaram Deus por homem, poder e dinheiro. Hoje ninguém quer saber mais de Jesus, quer saber de bens, de poder, de dinheiro, está com pessoas, autoridades. As igrejas estão prostituídas. Raridade você vai para uma igreja para ouvir a palavra de Deus, que você vai mais para acusar, para praticar o ódio, disseminar mentiras, para dizer que nosso Jesus, ele paga mal com o mal. Jesus constitui tudo, tudo é dele, tudo é para ele. Voltem para Cristo, porque só ele salva. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que o Espírito Santo dê o que o coração de vocês desejam, recebam a cura, todos aqueles que precisam, em nome de Jesus. Apenas creia e Deus vai lhe mostrar o milagre.